processo eleitoral que nós temos. Depois disso, vamos ver. O futuro só Deus sabe. É verdade que eu faço Mas parte... essa hipótese está na sua cabeça? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Agora temos muito trabalho a fazer. Só temos 2 semanas até começar a campanha. Portanto, é um trabalho, não imaginas, é um trabalho brutal que nós temos que fazer para fazermos uma campanha condigna. Então, o meu foco é exatamente agora avançar para a campanha e criar todas as condições para passar devidamente a mensagem, para fazer cobertura de todo o território nacional, que é uma coisa, digamos, abismal. Mas o meu foco é exatamente isso. Esse é que é o grande foco que nós temos. Numa entrevista recente, disse, já entrando nas suas ideias de governação, numa entrevista recente, disse que ia governar Moçambique, caso fosse eleito Presidente da República, com base na composição da Assembleia da República. Ora, nós somos um Estado presidencialista e não parlamentarista, como é o caso de Angola, ou como é o caso, por exemplo, da África do Sul. Como é que pensa em implementar uma iniciativa como essa, tendo em conta que a Constituição não prevê esses termos? Não, mas a Constituição também não prevê nada para a formação do governo. A Constituição prevê para a formação da Assembleia da República. O governo não. O governo, como dizes, né, num sistema político centralizado no Presidente da República, o governo forma, aliás, o Presidente eleito forma o governo, como se diz, à sua maneira. Então, a ideia é buscar quadros de todos os partidos. Não, é por aí. A ideia é a seguinte, é que se uma das maneiras de se escrutinar como é que o povo pretende que seja a sua Assembleia Representativa, que é a Assembleia da República, é ir a votos. E o povo dá a percentagem a cada partido como quer, e a Assembleia da República é composta assim. Significa que a Assembleia da República, em parte, não no todo, é um reflexo da vontade popular. Se eu quero governar com um valor da inclusão, com o valor da integração, da reconciliação, eu acho lógico, natural, que a gente integre na composição do governo também aquilo que é a composição do próprio Parlamento. E não da forma como se é feito hoje. A composição governamental hoje é apenas com elementos exclusivos do partido que suportam o Presidente da República. E ainda disse mais, para além de respeitar a composição parlamentar, também recorrer às organizações de sociedade civil e outras que tenham pessoas de reconhecido mérito social, técnico, ok? Porque governar também é uma questão técnica. Então, há pessoas de qualificações já conhecidas e que muitas vezes nem estão associadas a um partido. Então, o que significa que eu, se isto estiver aprovado, estou totalmente aberto a formar um governo com pessoas que tenham partido e pessoas que não tenham partido. Pessoas do meu partido e também do não meu partido. É por isso mesmo que, mesmo nas reuniões internas da CAD, eu sempre tenho avisado lá, até tenho brincado com as senhoras lá, que nós chamamos a nossa... Aquilo que chama-se de Liga da Mulher, nos outros partidos, nós chamamos de CAD Mulher, né? Então eu tenho brincado um pouco com as senhoras da CAD Mulher. Disse, olha, uma vez eu eleito, ela descer no aeroporto de Mavalane, numa missão do Estado, eu não quero ver nenhuma capulana da CAD a cantar ali na pista de Mavalane. Porque se estou numa missão do Estado, não é uma missão partidária. Podem me esperar lá na sede do partido, qualquer coisa. Eu ali em Mavalane, em missão do Estado, eu tenho que ter acesso a pessoas permitidas a estar pelo protocolo do Estado. É uma missão pública, não é uma missão partidária. Então, um exemplo que eu tenho dado, só assim a brincar... Uma das maiores preocupações dos moçambicanos neste momento é o terrorismo em Cabo Delgado. Okay. Qual é a sua ideia para desbloquear a situação que se vive neste momento, que é de muita dependência em relação ao que o Ruanda pode oferecer em termos de suporte? Sim, essa é uma pergunta boa. Olha, primeiro, para começar, eu acho que a situação de Cabo Delgado está, de fato, mais próximo de uma insurgência do que propriamente do terrorismo. A gente já viu aí tanto debate, tantos artigos escritos sobre essa matéria, mas uma coisa que me parece um denominador comum, mesmo que os analistas e os estudiosos diverjam, mas é uma coisa que me parece um denominador comum, é que o terrorismo clássico, ele tem um corpo de doutrinas, tem uma ideologia própria e que, digamos, suporta, digamos assim, moralmente, essa luta do terrorismo.
Nós, em Cabo Delgado, vamos ver que a questão de recurso, por exemplo, ao fundamentalismo islâmico, por aí fora, é algo episódico. Tu notas que não há uma consistência nisto. Então, eu acho que está mais próximo da insurgência do que disso. Inicialmente dizia-se que havia lá... No sentido de que não há lá muita ideologia? Eu acho que não é uma questão doutrinária, tá? Nem é uma questão ideológica, e muito menos uma questão religiosa, muito menos isso. Então, a grande questão que se coloca em Cabo Delgado é preciso verificar os fundamentos que estão, digamos assim, pelo início desse levantamento. Eu tive o privilégio, em 2016, de estar em Cabo Delgado e andei praticamente em todos os distritos de Cabo Delgado. Nessa altura, eu era o único membro da oposição que fazia parte da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas. Portanto, tive um privilégio único. E foi numa altura, um ano antes do primeiro ataque que se tornou conhecido em julho de 2017. E nessa altura, nós andamos e falamos com os líderes religiosos, os régulos, falamos com muita gente, foram centenas de pessoas. Portanto, em 2016 foi antes dos ataques que iniciaram em 2017. Então, nessa altura, meu caro amigo, nós já tínhamos, informação de que os serviços de segurança de Moçambique tinham recebido sinais de alerta de que estava em Cabo Delgado a formarem-se grupos que tinham tendência subversiva contra o Estado e que nunca agiu. O próprio Conselho Islâmico, o CISLAMO, também apareceu, acho que em 2018, a dar indicações de que já tinha dado vários alertas ao governo moçambicano sobre focos de potencial situação de insurgência que nós temos. Mas também é preciso perceber uma coisa, apesar de tudo isso, Cabo Delgado sempre foi uma província que sempre esteve à margem da economia normal. Arrisco-me a dizer que 70% a 80% da economia de Cabo Delgado sempre foi uma economia paralela. Uma economia sempre voltada para quê? Voltada aos recursos naturais, voltada à exploração de madeira, sobretudo nos arquipélagos, voltada sempre a uma economia, digamos assim, uma economia ilícita. Isso sempre foi a marca de Cabo Delgado. E sabes que o Carlos Cardoso, quando morreu, por acaso é um assunto que devia ser estudado. Um dos artigos que leva o Carlos Cardoso ao perigo não é propriamente aquela história ligada, digamos, apenas... ao escândalo não, que depois financeiro. Associaram o antigo presidente da República, o filho, mas o problema foi o primeiro homem que fez um artigo muito sério sobre o esquema, o trajeto e as implicações no tráfico de droga em Moçambique. Sabes que a nossa costa, a costa moçambicana, na literatura internacional sobre a matéria de droga, é chamada de heroin coast, quer dizer, é a costa da heroína. Portanto, é um assunto muito sério. E tudo isto, o ponto de entrada sempre foi o Cabo Delgado. Portanto, há assuntos bastante sérios que já vêm há mais de 25 anos em Cabo Delgado. De segurança. E depois a questão dos garimpeiros, que eram mais de 10 mil garimpeiros em Cabo Delgado, que vinham de várias partes do mundo que estavam lá. Sobretudo os da África do Este ou Oeste, que eram bastante lá. Então, isto tudo, estes elementos todos congregados, depois da intervenção também do Estado, usou força do Estado para proteger uma empresa privada e para, digamos assim, monopolizar a exploração dos rubis e dos outros minerais. Então, tudo isto congregado é que são os fundamentos de vão dar-se provavelmente aquilo que é a insurgência hoje. É lógico que depois existe o Estado Islâmico que nota aqui uma boa janela também da sua própria penetração. Se fores a ver, o Estado Islâmico, quando reivindica ataques, reivindica numa altura que nós já estávamos a braços com isso, já tínhamos em Moçambique, inclusivamente os mercenários russos, já tínhamos pedido ajuda ao exterior, já tínhamos militares aqui de vários países, portanto, é quando o Estado Islâmico começa a reivindicar alguns ataques. Então, quais são as soluções? Só para não andar muito nisto, nesta questão histórica. Bem, primeira coisa, eu concordo plenamente com a visão de alguns estudiosos que dizem que é preciso, neste momento, fazer algumas coisas. Primeiro, é preciso identificação dos líderes desta chamada insurgência. Tu tens que identificar líderes. É preciso criar um grupo de mediadores com esses mesmos insurgentes. Terceiro, é preciso identificar qual é o caderno reivindicativo que eles trazem. Quer conversar com os homens, é isso? Não, deixa-me ir ao quarto. Quarto, é preciso implementar uma medida que já está aqui conosco, que é uma medida que eu penso que não é de curto prazo, mas de médio e longo prazo pode ajudar muito aquilo que nós trazemos, o conceito da descentralização fiscal e descentralização financeira. Que isso vai permitir
que Cabo Delgado, com os vastos recursos que tem, que são inúmeros, que possamos implementar uma política fiscal que faça a aceleração do desenvolvimento dos indicadores sociais e humanos, que são dos mais baixos de Moçambique e do mundo. Então, penso que com estas medidas, e incluindo a quinta medida, qual é que seria a quinta medida? A modernização das nossas Forças Armadas, a modernização e adequação também da nossa inteligência, os serviços de inteligência estão totalmente desadequados. E, por último, Ruanda. No Ruanda, não tenho uma posição muito radical contra Ruanda, mas eu penso que o que tem que acontecer com Ruanda é que deve-se integrar as Forças Armadas Nacionais nas operações do Ruanda, para transferência de tecnologia, para treinamento, para formação, porque a ideia que se diz é que as nossas forças são mal treinadas, são indisciplinadas, são não sei o quê. Tudo bem, se temos o Ruanda com todas estas capacidades, então vamos lá rever um bocadinho o acordo que temos com o Ruanda para a integração das nossas forças e também para que, a médio e longo prazo, nós possamos fazer este combate com uma base com as nossas próprias forças. Eu penso que sim. Acho que estes elementos penso que isto pode contribuir para a estabilização da situação em Cabo Delgado. Propôs conversar. Sim, conversar. Outro grande problema é o rosto. Sim, não aparecem os rostos. Não, mas está mais do que provado. Eu por acaso, até já falei uma vez disso num outro canal. Sempre a gente disse que não há rostos, mas os rostos existem. São conhecidos. São conhecidos. E, inclusivamente, a OMR, penso que deve ter sido a primeira organização com estudos do professor Dr. João Feijó, que trouxe a lista de pessoas que eram indicadas como os líderes da insurgência. E, aliás, isso os nossos serviços de inteligência também sabem, conhecem muito bem quem são os rostos, os líderes. É por isso que essa conversa dos rostos hoje, ninguém fala disso, porque é sabido quem são os líderes, tanto mais que, quando foi o caso das freiras brasileiras que tiveram raptadas, a nossa inteligência soube com quem falar e elas foram libertas, né? É um assunto que às vezes não é muito debatido, mas não foi preciso usar nenhuma força especial, nem dar em troca de tiros, foram resgatadas porque os insurgentes entregaram as freiras aos nossos serviços de inteligência. Portanto, houve uma troca, portanto, são conhecidos e conversaram. Né? Pelo que há uma inércia para si, no sentido de se conversar com os insurgentes? Sim, se houver verdadeira vontade política, conhecendo quem são os insurgentes, sabendo quem eles são, eu penso que da mesma forma que a Frelimo, por exemplo, quando começou a luta armada, era chamada por Turras. Turras o quê? Turras é um acrónimo, digamos assim, de terrorista. É a mesma coisa de terrorista. Portanto, a Renamo também, quando começou a sua luta, também eram terroristas, não é? Então, estes também estão a chamar de terroristas. Portanto, é um ciclo vicioso que anda por aí, mas, no fundo, depois conversamos com todos os terroristas hoje para termos o acordo, termos a paz que temos. Então, penso que não haveria de ser nenhum tabu fazer isso. Eu sei que há alguns analistas, alguns que dizem que não se pode conversar com bandidos, que matam, que fazem isto. Bom, mas tudo bem, mas a história tem provado ao longo do tempo que os terroristas de ontem, hoje, estavam na mesa de negociações connosco. Portanto, acho que era importante. Ainda em matéria de segurança, temos os raptos. Ok. Como é que pensa em resolver este assunto? Que tem estado a impactar naquilo que é a atração de novos investimentos, da permanência dos empresários aqui em Moçambique. Como é que pensa em tratar desse assunto? Sim, olha, a questão dos raptos, se me permitires, é um bocadinho ousado dizer isto, mas tenho que dizer, a gente também não está sempre para dizer coisas politicamente corretas, para evitar risco. Às vezes dizemos algumas coisas arriscadas, mas eu penso que os raptos que propriamente até já são uma indústria, não é? São uma indústria. Houve aí algumas pessoas que tentaram fazer uma avaliação, conversando um pouco com as pessoas que foram raptadas desde 2011 até 2023, para saber mais ou menos quanto é que pagaram de resgates. É uma indústria muito poderosa. Estamos a falar de acima de 500 milhões de dólares em 10 anos. Estamos a falar de dinheiro que é sabido, porque há outras, o tipo de resgate que foram feitos que os valores nunca vieram público. Portanto, aquilo que é sabido são cerca de 500 milhões de dólares em 10 anos. Portanto, é uma indústria extremamente poderosa, muito forte, e as ligações que esta indústria tem com as forças de defesa e segurança estão mais do que claro. A impunidade, a passividade ou a vontade que esses raptos acontecem está mais do que claro de que eles têm fortes ligações com os serviços de inteligência, com o CERNIC e também com a alta hierarquia das forças de defesa e segurança. Isso, para mim, não me parece haver dúvidas quanto a isto. Tanto mais que a comunidade
muçulmana, por exemplo, fez uma proposta muito clara ao governo, e isso é sabido, e anda em todos os jornais, de alternativas que eles próprios usaram para o resgate de alguns membros da comunidade, que existem uma empresa, por exemplo, que já disponibilizou os seus serviços do Israel, que consegue fazer o tracking de todo tipo de rapto e em tempo recorde identificar onde é que eles estão e fazer o seu resgate disto. Essa tecnologia existe, está disponível. O governo é só ir buscar. O governo moçambicano é que não quer introduzir. Então, o problema que se coloca aqui é um problema de integridade de quem está a governar, ponto número 1. É um problema de que quem está a governar agora assumiu os raptos e os sequestros como uma fonte de rendimento fácil. Então, o que é importante, é por isso que nós, uma das questões que colocamos aqui no nosso manifesto, dividimos mas a o manifesto... ideia é buscar essa tecnologia de que fala, ou purificar as fleiras, já que diz que sim, o CERNIC, o CISE e outras forças policiais a primeira estão coisa, infestadas. Sim, quer dizer, são questões conjugadas, né? Tu tens de fazer isso de forma conjugada. Uma das questões básicas, até que nós colocamos aqui no nosso manifesto, é o seguinte: normalmente quando se apresenta manifesto, apresenta-se o lado técnico. Quer dizer, o que eu vou fazer na saúde, o que eu vou fazer com a economia, o que eu vou fazer com o turismo, o que eu vou fazer com a segurança, é o lado técnico, né? Mas nunca se introduziu uma componente que nós colocamos aqui. O nosso manifesto tem duas componentes, tem a componente ética e tem a componente técnica. E para nós, a fundação do nosso manifesto é a componente ética. Quer dizer, que tipo de governo é que nós queremos constituir amanhã? Esta é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Será que a componente da integridade do governo, isto é uma coisa que preocupa-nos a nós como moçambicanos ou não? Ou a gente só coloca as pessoas para ocupar lugares? Porque esta é a questão fundamental. Se tu me permitires, até vou fazer uma ponta agora com o Conselho Constitucional. Olha, o Conselho Constitucional, que é a última instância de recurso em matéria jurisdicional, os juízes do Conselho Constitucional não passam por nenhum concurso público, que é diferente dos tribunais. Eles não são obrigados a dar nenhuma prova de conhecimento de matéria jurisdicional, nem conhecimento das várias áreas do direito. Portanto, eles vão para lá, aquilo que aconteceu em 1975, quando a gente começou a governar, a gente há de se ver lá, você vai governar. Mas há requisitos, tem que ser jurista, de formação, há requisitos mínimos, digamos. Também, mas há requisitos que têm que ser escrutinados. Há requisitos que têm que ser escrutinados. Por exemplo, se você quer ser um juiz, conselheiro do Tribunal Supremo, você tem que ser escrutinado nos seus conhecimentos. Agora, como é que nós vamos para um órgão que é todo poderoso, né? Essa é outra matéria que podemos falar aqui, um órgão que é todo poderoso, que até há coisas incríveis. Se fores a ler a lei orgânica do Conselho Constitucional, os juízes do Conselho Constitucional não são obrigados a fundamentar as suas decisões. Quer dizer, isso é terrível. Mas se você for a ver todas as outras... Anunciaram, neste caso, a possibilidade de fazer greve, por causa, neste caso, da implementação da TSU. Para si, a tabela salarial única deve ser corrigida ou eliminar? O melhor caminho para si? Eu acredito que deve ser corrigida, porque, a lei em si, de uma forma geral, eu acho que ela não foi assim tão mal. O problema começou na regulamentação. Então, quando se começou a fazer a regulamentação desta lei, que acho que foram mais ou menos 14 ou 15 decretos que regulamentam a lei, aí começam os problemas. Porque na regulamentação, por exemplo, um dos critérios que foi utilizado foi o critério da fidelidade política. Por exemplo, os que ocupavam lugares de chefia tinham privilégios que eram privilégios um bocadinho pecaminosos, né? Se fores a ver os professores... numa escola, era 10 vezes mais vantajoso ser diretor da escola, por exemplo, do que ser diretor pedagógico, ou ser um professor. Portanto, blindou-se os lugares de chefia com um conjunto de subsídios, digamos assim, monolíticos, que depois acabou criando vários problemas na implementação. A questão dos médicos, por exemplo, que nós agora estamos a falar, na regulamentação, os médicos perderam praticamente boa parte dos subsídios que estavam lhes garantidos no seu próprio estatuto. Portanto, havia a reivindicação dos médicos, acho que são mais ou menos 8, se não estou em erro, cerca de 8 direitos estão em causa. Com a TSU, eles perdiam quase metade destes direitos que estavam garantidos no seu próprio estatuto. Então, este é que foi o grande problema. A regulamentação da TSU é que acabou criando. Por quê? Porque a regulamentação foi o lado político da coisa. Foi o lado da procura da fidelização política das chefias. Então aí começa o problema. É daí que uma das questões fundamentais para o nosso Estado, que nós aqui falamos no nosso manifesto,
a despartidarização do Estado. É verdade que alguém vai dizer, mas isso é um assunto antigo, toda a gente fala disso, não sei o quê. Não, mas é fundamental. Apesar de ser um assunto aparentemente banal... Mas fala de retificação. A ATSU foi 2 vezes para a Assembleia da República para ser emendada. E mesmo assim, o barulho continua com várias classes. Será que a emenda vai trazer algum resultado? A grande questão, caro amigo, a discussão da TSU já tem, se não estou em erro, cerca de 20 anos. A filosofia por detrás da TSU é boa. Por quê? Porque é uma forma de nós mostrarmos alguma transparência na despesa pública, sobretudo na remuneração da função pública. Isso é bom, porque fica muito claro como é que é determinada a remuneração e os subsídios. Por exemplo, nós haviam áreas que tinham 14, 15, e os salários dos titulares de órgãos públicos também é, digamos, público. Sim, era uma forma de publicitar, uniformizar os subsídios, validar e valorizar as carreiras profissionais. Antes, o que havia? Era mais importante, por exemplo, era mais valorizado se você estivesse no Ministério das Finanças do que estar no Ministério da Agricultura ou estar no Ministério da Cultura. Portanto, o mesmo técnico, com as mesmas qualificações, com o mesmo tempo de serviço, tinha uma remuneração totalmente diferenciada se estivesse na autoridade tributária ou então se estivesse, por exemplo, no Ministério do Turismo. Então, a TSU veio justamente para uniformizar isto e colocar critérios, pelo menos claros, de como é que uma remuneração é determinada, como é que os subsídios são determinados. Daí que uma das coisas que ia resultar no fim da TSU é aquilo que seria, digamos, os tais indicadores que iam entrar numa planilha em matéria bancária, normalmente se chama de scoring, em que você o que faz? Já não depende do desejo do homem, tem uma série de critérios que você introduz e a própria plataforma é que depois te deduz, no fim, a remuneração, digamos, global daquela pessoa. Portanto, é um método mais objetivo, mais independente, que não dependia mais da pessoa. O fim da TSU era fazer isso, mas não se chegou a isso. Muito bem, vamos para a educação. A questão de saúde também é outra questão que, primeira coisa eu vou dizer, eu preciso tirar a política da saúde. Tirar a política da saúde. E, sobretudo, esta matéria que estás a falar, aprovisionamento, a questão dos medicamentos. Quando diz tirar a política da saúde, está no sentido... Tirar a política, porque a saúde é técnica, a saúde é uma ciência, né? Então, a questão que está colocada agora, por exemplo, existem uns Big Five que andam a lutar na saúde para ver quem é que fica com o monopólio de importação de medicamentos. Então, quando você tem uma situação desta, você tem uma situação anormal nesse país. Então, você acaba criando uma saúde mais no Dumbanengue do que propriamente no Sistema Nacional de Saúde. É o que está a acontecer hoje. Hoje, se a gente falar da saúde... O setor está capturado. Não, a saúde está totalmente capturado por uma máfia que está instalada no Sistema Nacional de Saúde. É por isso, por exemplo, se fores a ver, a área da saúde, por exemplo, que a gente diz que não há dinheiro, mas se fores a acompanhar os relatórios de execução orçamental, vais ver que é uma das áreas que nunca se executa o orçamento a 100%. Quer dizer, não há capacidade nenhuma de gestão. Quer dizer, colocou-se a saúde numa situação de incompetência total e completa e virou apenas uma bolsa de negócios. Então, o sistema está totalmente escangalhado. Não há exatamente uma abordagem correta do que tem que ser feito. E o que Venâncio Mondlane pensa em fazer com estes sistemas escangalhados? Uma das coisas que tem que ser feita em relação à saúde primeiro, naturalmente, é aquilo que eu estava a dizer. É preciso retirar a política da saúde. É preciso que a gente tenha, na minha opinião, isto até podem dizer que é saudosismo, né? É preciso não liberalizar a questão da importação dos medicamentos. E isto tem que ser controlado pelo próprio Estado. Né? Vamos dizer que, de novo, o centralismo, mas eu prefiro que a gente centralize isso em vez da Babilônia que hoje existe. A primeira coisa que tem que ser feita. Segundo, é preciso também, neste momento, dar alguns incentivos. Isto é uma das reivindicações da Associação Médica. É preciso dar incentivos reais para a expansão do sistema de saúde, sobretudo dos médicos pelo país todo, pelo território nacional. Não faz sentido. A gente diz que tem falta de médicos, temos cerca de 300 médicos desempregados. Mas o país tem falta de médicos, não há médicos fora das vilas, cidades e nas capitais. Mas tens aí cerca de 300, 400 médicos que estão desempregados. Então, por quê? Por falta de incentivos. Não há incentivos
corretos e, digamos, diretos para estes médicos. Portanto, é preciso criar uma série de incentivos para nós expandirmos o sistema de saúde para todo o território nacional. É preciso centralizar o processo da importação dos medicamentos pelo próprio Estado. É preciso que o Estado controle e tenha, digamos assim, avaliação de qualidade permanente sobre os medicamentos. É necessário também, naturalmente, virar os nossos hospitais, não só apenas como hospitais para prestar o serviço de saúde, mas os hospitais também têm que ter uma forte componente de investigação. Hoje em dia, um pouco pelo mundo, se você for a ver, a qualidade do serviço prestado na saúde está sempre acompanhada da qualidade de investigação que os grandes hospitais fazem. E nós não temos isto. O nosso sistema de saúde presta serviços, mas não tem um sistema de investigação muito aprofundada sobre essas matérias. Eu penso que estes são de alguns dos elementos que podem ajudar a gente a ter um sistema de saúde. As instituições de ensino não são bastantes para fazer esta investigação? Não. Temos o Instituto Nacional de Saúde também que faz investigações? Não. Hoje há aquilo que se chama de... então, há um termo correto, há um termo próprio, espero não me estar a enganar tecnicamente, que são hospitais universitários. Quer dizer, tu tens um hospital que tem uma componente de pesquisa permanente no hospital. Nós não temos isso. Olha, os nossos grandes hospitais, nós não temos essa componente. Não temos isso. Agricultura. Como é que pensa colocar comida no prato dos moçambicanos caso seja eleito presidente da República? Olha, o que vou dizer em relação à agricultura vai começar não na agricultura, fora da agricultura. A nossa grande, digamos assim, coluna vertebral do nosso manifesto é a chamada descentralização financeira, descentralização fiscal. O que isto vai permitir? Vai permitir que a situação atual que nós temos, a receita fiscal, digamos assim, coletada pelo Estado, pelo Governo Central, a partir da descentralização fiscal vamos ter capacidade das receitas geradas em cada distrito, em cada província, serem implementadas diretamente nos programas de desenvolvimento da província. Significa que nós vamos ter prioridades definidas por cada província, a receita fiscal gerada pela província vai implementar logo. Um exemplo muito simples e direto, para não falar assim de forma abstrata. Por exemplo, Mecanhelas, por exemplo, né? A grande produção de pescado, não tem nenhuma empresa de conservação de pescado. Temos produção agrícola muito grande, não temos nem sequer um matadouro. Nós temos produção agrícola também muito elevada, sobretudo de feijão. Não temos nenhuma empresa para semi-processamento, o processamento é feito na Nampula. Então, preciso começar por aí. Então, significa que nós temos um grande potencial e temos zonas de produção agroecológica muito elevadas, muito bem definidas. O que nós precisamos é definir como é que nós podemos fazer agroprocessamento nessas zonas e fortalecer a rede comercial na agricultura. Se nós conseguirmos fazer estas duas coisas, você consegue matar a fome em Moçambique. Veja só uma coisa. Agroprocessamento no sentido de criar mercado por aquilo que se produz, é isso? Não, processamento, quer dizer, processamento básico para se fazer com os produtos. Por exemplo, você tem, por exemplo, vamos lá, um exemplo assim hipotético que vou, por exemplo, Niassa. Niassa você tem, é a província que tem os solos mais férteis e os melhores solos para a agricultura a nível do país. Mas você em Niassa, a agricultura que se pratica em Niassa é da mais primária possível. A única agricultura, digamos assim, mais ou menos evoluída é a agricultura virada para a exportação. E este é o grande problema que nós temos. Mesmo os grandes projetos como o Sustenta, basicamente, se um dia disserem que houve algum sucesso, se bem que houve no Sustenta, é sempre para culturas de exportação. As culturas têm a ver com a agricultura familiar ou para o comércio interno, não houve evolução nenhuma. Então, eu estou a falar exatamente de nós revertermos a pirâmide, que é exatamente colocarmos a rede comercial interna no país desenvolvido. Trabalhando com esta agricultura familiar. Com esta agricultura familiar isso é possível. É possível, por exemplo, há uma coisa que em Moçambique na agricultura chama-se de balanço alimentar. O balanço alimentar, nós temos déficit de muitos alimentos, não restam dúvidas, mas, por exemplo, há dois alimentos que nós temos excedentes, que é o milho e a mandioca. O Moçambique tem excedentes nisso. É por isso que agora andam a pegar milho e mandioca para fazer cerveja, porque temos excedente. O único problema que existe é exatamente como é que a rede comercial que funciona aqui, o agroprocessamento para a conservação. O grande problema que tu tens na agricultura são dois problemas. Como é que tu fazes a ligação entre
digamos assim, as áreas de produção e as áreas de consumo. Este é o grande problema que tu tens. A outra é a conservação. Como é que tu hoje, numa colheita que tens de milho, podes processá-la, mesmo que seja um processamento intermédio, mas que possas permitir que este milho, por exemplo, fique 1 ano, 2 anos ainda intacto, sem deteriorar-se. Este é o grande problema que nós temos. Então, e acrescentar valor. Portanto, muitos dos nossos produtos aqui em Moçambique são exportados em bruto. Então, se nós pudermos ter, mesmo que seja um semi-processamento, acrescentamos valor e aumentamos o rendimento dos nossos agricultores. Portanto, isto é que é importante. Primeiro, aos caros telespectadores que nos acompanham a esta altura. Saudar também ao Venâncio Mondlane e parabenizá-lo primeiro para a abertura e disponibilidade para este debate aberto. Venâncio, vetada a possibilidade de ir ao Parlamento, o que se pode esperar de si nos próximos 5 anos? Obrigada. Alexandre Chur. Boa noite e estão todos cumprimentados que estão neste momento a assistir ao programa e os meus parabéns ao Venâncio Mondlane pela persistência e determinação nesta sua candidatura. E também por ter aceito esse desafio de vir aqui à televisão, porque não são todos os candidatos que aceitam isso. Quando se fala de frente a frente, logo há desistências em massa. A primeira questão que eu tenho aqui é, nas eleições de 2023, o Venâncio Mondlane foi candidato à presidência do município de Maputo e, no fim, depois da divulgação dos resultados, veio ao público dizer que houve fraude e que ganhou as eleições a nível da cidade de Maputo. O que lhe garante que, desta vez, ganhando as presidenciais, vai ser entregue o poder? Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão é dizer aos moçambicanos, através da TV Sucesso, por que é que os eleitores têm que votar em si e não nos outros candidatos. Isso para dizer quais são os atrativos, qual é o valor acrescentado que representa a sua candidatura. A outra questão tem a ver com a separação de poderes. O chefe de Estado é aquele que acumula todos os poderes à sua volta. E depois isso está ligado também à questão da independência dos tribunais. Então, gostava de saber como é que vai abordar esta questão, uma vez no poder, ou vai querer experimentar também esses poderes todos quando for presidente da República. E a terminar é a questão da corrupção. A corrupção é aquela forma de ser e estar dessa nossa sociedade em que em todos os processos é preciso pagar, concursos públicos é preciso pagar para ganhar e é preciso pagar para ser pago, desculpa a pleonasmo, para ser pago o valor. Mas é isso mesmo que acontece, não é? É preciso pagar. Sim. As pessoas estão no Ministério da Economia e Finanças para você ter acesso ao seu dinheiro. Não é o Ministério da Economia e Finanças, são os setores que lançam os concursos. Primeiro paga para ganhar o concurso, depois paga para ser pago, aquilo de que tem o valor a que tem direito depois de realizar as suas atividades. Então, a corrupção enraizou-se de tal forma que hoje é uma forma de ser e estar em Moçambique. Então, como é que espera atacar este fenômeno, corrupção, no Estado ou no país inteiro quando for Presidente da República? Muito obrigado. Muito boa noite, engenheiro Venâncio Mondlane. As mesmas saudações dilatam-se ao vasto auditório. Fala, portanto, de desenvolver o capital humano e social. E quando fala-se de capital humano e social, nós, ou seja, temos um lençol disto, mas vamos nos focar fundamentalmente no setor da educação, por se tratar de uma indústria dos restantes setores. Um dos problemas que os professores enfrentam neste setor tem a ver com o pagamento de horas extraordinárias e os argumentos do governo é falta de fundos. Qual é a estratégia
que espera definir, em caso seja eleito Presidente da República, para poder eliminar essa situação de colocar os professores a trabalhar em turmas adicionais e sem, portanto, ter remuneração por elas. Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver efetivamente com o slogan da nossa educação, que é educação inclusiva, patriótica e de qualidade. A inclusão social é um fato que naturalmente encontra literaturas, quer de forma empírica, localizada, nesse caso focalizada e até teórica. Como conduzir, portanto, as políticas de educação inclusiva em Moçambique de forma prática? Estamos a falar criação de condições infraestruturais e também de capital humano para poder responder em grande medida aquilo que chamaríamos de educação inclusiva. A última questão tem a ver efetivamente com as vias de comunicação terrestres. Em Moçambique, quando se fala de infraestruturas rodoviárias, portanto, é um problema que gera debates em toda a esfera pública. Qual é a proposta concreta que o candidato Venâncio Mondlane tem em sua carteira, de forma hipotética, eleito Presidente da República, para implementar e garantir que haja circulação da economia em Moçambique através, portanto, de infraestruturas rodoviárias? Tenho muitas questões, mas por contas de economia do tempo vou deixar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Vejo o Sérgio Massinga também. Boa noite. Tenho aqui algumas questões. Uma delas tem que ver com a descentralização fiscal e financeira. Da forma como descreve, e tendo em conta o imperativo da unidade nacional, e depois, e também a questão que aqui foi colocada, por um lado, de alguma tendência separatista, reivindicações por aí. Como é que pretende, como é que pode-se garantir que, na verdade, essa descentralização seja eficaz, sem criar apetites para esta situação de possível separatismo ou então outra forma de governação que se possa aqui avançar? A outra questão tem que ver com a Schur, avançou aqui, em 2023 concorreu e pronto, e veio a dizer que verdadeiramente houve fraude, e por isso não conseguiu lá estar. Acontecendo isso de novo, em algum momento, por alguma hipótese, existe alguma forma de vir a implementar essas ideias brilhantes que tem estado a compartilhar com os moçambicanos? De que forma é que pode fazer? Porque parece que acredita muito nas suas ideias. E acreditando nelas, a governação, presidência da República, ou então qualquer outra forma de acesso ao poder, é a única forma de implementar isso, ou existe alguma outra forma de o fazer? Como é que pretenderia fazer isso? A minha última questão tem que ver com as suas áreas prioritárias. Se tivesse que dizer aos moçambicanos uma única área que acha que se investir nessa área, praticamente a sorte de Moçambique muda, os moçambicanos ganham uma nova dinâmica, a realidade do desenvolvimento do país é outra. Qual é que seria essa área? Obrigado. Samamato, vejo Samamato também. Sim, muito boa noite, engenheiro Venâncio. Boa noite aos meus pares. Extensivamente quero cumprimentar a todos que nos vêm a partir de casa. A minha questão vai ser mesmo direito à personalidade do próprio candidato, engenheiro Venâncio Mondlane. Várias vezes na sua locução insistiu muito a questão de valores, valores éticos. O que eu quero compreender é que, durante algum tempo, como comentador, sempre fui uma das pessoas que defendi a ideia de o Venâncio Mondlane ser um político extraordinário, ser um político muito acima, com uma capacidade muito acima da média dos políticos em Moçambique, porque é um campo que eu já há muito tempo conheço muito bem, o espaço político, conheço quais são as deficiências que os nossos políticos têm. Mas há uma questão que já me foi confrontada várias vezes por diversos críticos do próprio engenheiro Venâncio Mondlane. Falam da questão de ser uma pessoa com um caráter narcisista, em algum momento até ser uma pessoa insubmissa, ser até intriguista.
E eu não tive nada a dizer a essas pessoas, porque é o comentário que as pessoas dizem. E eu queria saber como é que o engenheiro Venâncio se define como indivíduo, se acha que todos esses adjetivos que lhe são atribuídos, achas que são válidos ou não. Segundo, é candidato para governar um país grande, mas com muitas assimetrias. É um país com aproximadamente 50 anos de existência. Durante estes 50 anos, vivemos vários períodos da nossa história, entre as guerras. Quando falo das guerras, estou a falar da guerra civil, que matou muita gente dentro deste país. Um país martirizado, em que as pessoas reclamam bastante da questão da pobreza absoluta. E fala-se também da ineficiência governativa e da corrupção, que aqui os meus colegas fizeram menção. E neste ponto, sobretudo da corrupção, até tivemos um escândalo, que é chamado dívidas ocultas, que levou alguns dos nossos concidadãos presos. E eu queria saber se no coração do candidato Venâncio Mondlane há perdão e qual é o seu conceito de reconciliação, porque efetivamente há um sentimento de muito ódio que paira entre a nossa sociedade, em que as pessoas, por pouco ou por nada... Sabe, você está a falar de perdão aos corruptos.